Labirintite. É muito provável que você já tenha ouvido esse termo. Será se eu tenho labirintite? Quais são os sintomas? Como é o diagnóstico? Existe tratamento e cura? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre labirintite, dar uma ideia geral, para você conseguir entender melhor essa tão falada doença chamada labirintite. Sou Larissa Vilela, médica otorrinolaringologista, e eu vou pedir para que, caso você goste deste conteúdo, você já curta esse vídeo e que você considere se inscrever no nosso canal. E se você já teve esse diagnóstico de labirintite, se você acha que tem labirintite, ou se alguém da família acha ter labirintite, coloque aqui nos comentários. Labirintite. A labirintite é uma inflamação da orelha interna de uma região específica chamada labirinto. O labirinto é o órgão do ouvido que ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Ele é um dos pilares para o equilíbrio do nosso corpo. E essa inflamação do labirinto, ela pode ter diversas causas. Alguma causa inflamatória, alguma causa infecciosa, como vírus, bactérias. E aí, essa inflamação na região do labirinto gera sintomas muito graves, que envolvem o paciente tem uma tontura muito intensa, geralmente rotatória, onde todo o ambiente roda. Essa tontura vem junto de náuseas, de vômitos. Muitas vezes o paciente tem perda de audição associada ao quadro e o desconforto é tão grande que, no geral, os pacientes com quadro de labirintite precisam de internação para controle dos sintomas. O labirinto, ele está representado aqui nesse nosso modelo anatômico. Olha aqui comigo. Nessa região bem interna do ouvido, essa região aqui. Então aqui a gente tem o pavilhão auricular, canal auditivo, membrana timpânica e o labirinto está lá dentro, no osso chamado mastoide. E esse labirinto que é a região que inflama nos casos de labirintite. Essa região bem aqui, ó. Apesar do nome ter ficado popular, acho que pela proximidade de labirintite, labirinto, e isso remeter à tontura, os pacientes costumam utilizar esse nome para referir a qualquer tipo de tontura. A gente sabe hoje que existem diversas causas de tontura, a labirintite é uma delas, mas você sabia que a labirintite é a menos comum de todas? A labirintite é um quadro muito raro. E graças a Deus, porque é um quadro super grave e geralmente deixa sequelas irreversíveis para o paciente. Muitas vezes um déficit do labirinto que não consegue recuperar e até mesmo perda auditiva. O paciente com labirintite ele é um paciente que tem sintomas muito graves e precisa de internação. E o diagnóstico é feito através de um exame físico, onde o médico, através de testes bem específicos, consegue perceber que existe um déficit no labirinto e esse exame físico pode ser complementado com alguns exames para confirmar, como o VRIT, que é um exame que testa os canais através de movimentos rápidos que o médico faz com a cabeça e o paciente, usando o óculos, é avaliada a resposta ocular aos movimentos e com isso a gente consegue ter uma avaliação do labirinto. Ou até mesmo através do exame de Weng, que é um exame onde a gente faz um estímulo calórico no labirinto e avalia a resposta dele. Mas o diagnóstico de labirintite, ele pode ser eminentemente clínico e com exame físico. Através desses dois, muitas vezes a gente já consegue chegar a um diagnóstico. E o paciente com labirintite, ele demora alguns dias para recuperação, mesmo com a internação, com medicações na veia. Então, geralmente é um quadro que dura aí no mínimo uma semana, de quadro de sintomas mais graves e que vão melhorando aos poucos, né, ao longo dos dias sequenciais. A gente usa supressores labirínticos, que são medicações como Dramin, Meclin, são medicações que reduzem a função do labirinto para reduzir sintomas. Muitas vezes a gente usa remédios para náuseas e vômitos, que são os antieméticos associados. Corticoide também a gente geralmente usa nesses quadros de labirintite. E antibiótico nos casos que tiverem uma origem bacteriana. Como se pega a labirintite? A labirintite ela pode vir de alguma doença respiratória
inflamatória, alguma gripe, resfriado que evoluiu com uma infecção de ouvido e aí complicou com essa infecção na orelha interna. É algo muito, muito raro, mas pode acontecer. Ou algumas vezes ela pode acontecer após uma cirurgia de ouvido. O único caso que eu vi na vida de labirintite, você vê como é raro, eu como otorrino só vi um caso em toda a minha experiência, foi um paciente após cirurgia de timpanoplastia. Ele teve uma reação inflamatória, na região da cirurgia e se estendeu para o labirinto. E aí o paciente teve perda auditiva, tontura super intensa, e a gente teve que esperar alguns dias ele no hospital para a gente conseguir compensar através de medicações, ou de infecções respiratórias superiores, ou de algum processo de cirurgia, algum tipo de procedimento ali na região do ouvido. E se a pessoa está tendo tontura, ela consegue diferenciar um quadro de labirintite dos outros tipos de tontura? O ideal é procurar um médico especialista na área, um otorrinolaringologista. A diferença entre os tipos de tontura muitas vezes é tênue, e aí é realmente necessária uma avaliação médica para a gente chegar a um diagnóstico correto. Muitas vezes fazendo exames para conseguir detalhar melhor o quadro e assim determinar a causa certinho. O objetivo desse vídeo de hoje é te falar que labirintite é algo muito raro, com sintomas extremamente graves. Graças a Deus é a minoria dos casos de tontura. Se você tem tontura, é muito provável que o diagnóstico seja outro. E é importantíssima a avaliação do médico para a gente determinar a causa e para assim conseguir melhor resolução do quadro. É isso, espero que tenha ajudado. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários.